Modalidades licitatórias. No Brasil, estão previstas 6 modalidades licitatórias gerais. Existem modalidades específicas como RDC, pregão diferenciado para empresas estatais e a consulta. Mas essas modalidades específicas não são interessantes para nós. As modalidades licitatórias gerais são concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. As 3 primeiras são definidas em razão do valor do contrato. As 3 subsequentes são definidas em razão do objeto a ser contratado. Quanto ao valor, a concorrência possui um valor mais alto e amplitude de competição maior. Qualquer um pode licitar, obedecendo os requisitos do edital. Já a tomada de preço possui um valor médio e a restrição é maior quanto à concorrência. A tomada de preço somente admite a participação de licitantes cadastrados no órgão. Por fim, o convite, que possui o menor valor das 3, é só para participantes convidados ou aqueles cadastrados que se interessarem com antecedência mínima de 24 horas. Assim, as modalidades mais amplas são mais rigorosas e por isso admite um valor mais alto na contratação. Quanto mais restrita a modalidade, mais simplificado é o procedimento. Com isso, menor o valor da contratação. Ademais, é certo dizer que a modalidade que pode mais, pode menos. Ou seja, sempre que for possível utilizar o convite, serão possíveis também a tomada de preço e a concorrência, e assim sucessivamente. O contrário, porém, não ocorre. Mas cuidado, é proibido o fracionamento de licitação. Não é permitido o fracionamento do objeto, seja a contratação de obras ou serviços ou aquisição de bens, com a intenção de utilizar modalidades mais simples em detrimento da mais rigorosa. Com isso entendido, vamos começar a analisar as modalidades em espécie. Concorrência é a modalidade mais ampla de todas, sem limite de ingresso. Não precisa de cadastro ou convite. Qualquer pessoa pode participar. Essa modalidade é adequada à contratação de grande vulto, pois seu procedimento é mais rigoroso, não admitindo suspensão nas etapas. É obrigatória a concorrência para obras e serviços de engenharia acima de 1,5 milhão e para compras de serviços que não sejam de engenharia acima de 650 mil. Abaixo desses valores é facultativa a concorrência, mas acima a concorrência é obrigatória. Entretanto, existem exceções, mas a exceção não é referente à concorrência, e sim a contratos que, por tamanha importância para a administração, a lei determina que a modalidade deve ser concorrência independente do valor do contrato. Vejamos. A primeira exceção é a alienação ou aquisição de imóveis pela administração pública. Quando a administração adquire ou aliena o imóvel, essa contratação depende de prévia licitação, sempre na modalidade concorrência, não sendo aí relevante o valor do contrato. Mas atenção, aqui nós temos uma exceção da exceção. Refere-se somente à alienação. Quando o imóvel a ser alienado tiver sido adquirido por dação em pagamento ou decisão judicial, pode-se celebrar este contrato mediante licitação na modalidade concorrência ou leilão, de acordo com o artigo 19 da Lei de Licitação. A segunda exceção é o contrato de concessão de serviço público. Nós vamos tratar de concessão em aulas mais adiante. Agora, só me interessa que vocês saibam que essa concessão de serviço público deve ser precedida de licitação na modalidade concorrência, de acordo com a Lei 8987/95, artigo 2º, inciso 2º. Não importa o valor do contrato. A terceira exceção é o contrato de concessão de direito real de uso. São aqueles contratos que se transfere ao particular o direito real de uso. Nós já tínhamos conversado sobre eles na aula de bens públicos. A concessão de direito real de uso também deve ser feita mediante licitação na modalidade concorrência, independente do valor do contrato. A quarta exceção
é o contrato de obra celebrado por meio de empreitada integral. A empreitada integral é aquela em que o empreiteiro fica responsável por executar todas as etapas da obra, devendo entregar o bem pronto para o uso. Nesse caso, também não importa o valor, deve-se contratar mediante licitação na modalidade concorrência. A quinta e última exceção são as licitações internacionais. Essas licitações, nas quais se admite a participação de empresa estrangeira que não tenha sede no país, só podem ser realizadas mediante licitação na modalidade concorrência. Mas atenção, nesse caso, nós também temos exceções. São duas. A primeira é que, se o órgão tiver um cadastro internacional, poderá fazer licitação na modalidade de tomada de preço. A segunda é que a lei estabelece que, se não houver fornecedor do bem ou serviço no país, o órgão pode fazer licitação internacional por convite. Intervalo mínimo. Na concorrência, nós vamos ter 2 intervalos mínimos. O primeiro é para o tipo de melhor técnica ou técnica e preço, e também para empreitada integral, o qual o intervalo mínimo é de 45 dias. O segundo é para o tipo de menor preço e maior lance, o qual o intervalo mínimo é de 30 dias. Tomada de preço. Como regra, podem participar da tomada de preço apenas os licitantes cadastrados no órgão. No entanto, são admitidos ainda os interessados que atendam às condições do cadastramento até o 3º dia anterior à data de recebimento das propostas. O cadastramento torna a licitação mais rápida, pois funciona como uma prévia habilitação. No momento do cadastro, a empresa deve apresentar todos os documentos necessários à sua habilitação. O cadastro tem validade de 1 ano. Em caso de indeferimento do cadastro, o artigo 109, inciso 1, a linha D da Lei de Licitação, prevê a possibilidade de recurso no prazo de 5 dias úteis e terá somente efeito devolutivo, por não estar enumerado no artigo 109, parágrafo 2º. A tomada de preço é para valores médios, ou seja, aqueles abaixo da concorrência e acima do convite. De acordo com o artigo 23 da Lei de Licitação, os valores para a contratação de obras e de serviços de engenharia é de até 1,5 milhão, e para compras de serviços que não sejam de engenharia, até 650 mil. Intervalo mínimo. Em caso do tipo melhor técnica ou técnica e preço, o intervalo mínimo é de 30 dias. Já quando for do tipo menor preço ou maior lance, o intervalo mínimo é de 15 dias. Convite. Como regra, participam da modalidade convite os convidados, sejam eles cadastrados ou não, sendo no mínimo 3, salvo comprovada restrição de mercado, quando poderão ser convidados 2, desde que devidamente justificado, conforme o artigo 22, parágrafo 7º da Lei de Licitação. Vale lembrar que, no caso de fornecedor exclusivo, a regra é de inexigibilidade de licitação. Além dos convidados, admite-se a participação de outras empresas, desde que regularmente cadastradas, e demonstre interesse em 24 horas antes da apresentação das propostas por escrito. Caso a empresa não seja cadastrada, deve fazê-lo em até 3 dias antes da apresentação da proposta, conforme o procedimento da tomada de preço. Por óbvio, deve-se manifestar interesse 24 horas antes, conforme falado. Como há uma limitação enorme dos licitantes, os valores também serão limitados. Para obras e serviços de engenharias, o valor é de até 150 mil. E para aquisição de compras e serviços que não de engenharia, o valor é de até 80 mil. Mas atenção, na modalidade convite não há elaboração de edital. O instrumento convocatório é a carta convite. Ela não é publicada em diário oficial. Sua publicidade
se dá de forma diferente da publicação. Publicidade é diferente de publicação. Publicação é uma das formas de fazer publicidade. A publicidade, nesse caso, é feita pelo envio da carta convite e a fixação dela no átrio da repartição, em local visível ao público. Respeitadas as regras, está devidamente publicizada a licitação. Intervalo mínimo. O prazo é de 5 dias úteis do recebimento da carta convite pelos convidados ou da afixação da carta na repartição. O que acontecer por último. Não importa o tipo de licitação. É o primeiro intervalo mínimo contados em dias úteis e que não diferencia o tipo de licitação. Comissão. A princípio, deve ser obedecida a regra geral, mas, se ficar comprovada a escassez de pessoal, a comissão pode ser dispensada e o procedimento licitatório realizado por um único servidor, desde que efetivo. Analisamos as modalidades que têm por base o valor do contrato. Agora vamos analisar as modalidades definidas com base no objeto a ser contratado. Concurso. O concurso é uma modalidade licitatória para selecionar trabalhos técnicos, científicos, artísticos, com certa capacidade personalíssima para incentivar o desenvolvimento cultural. Nessa modalidade, há a instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores. É também utilizada uma contratação de serviços técnicos profissionais especializados, como dispõe o artigo 13 da Lei de Licitação. Pode-se citar como exemplo concurso para escolha de projeto arquitetônico para a revitalização do centro de uma cidade, concurso de monografia em determinadas áreas do conhecimento e entre outros. Em ambos os casos, a administração escolherá um trabalho a ser premiado conforme o edital. O procedimento licitatório dessa modalidade será definido em regulamento próprio, pois não há disposição acerca dele na Lei de Licitação. Mas atenção, não se deve confundir a modalidade licitatória concurso com o concurso público regido pela Lei 8.112 de 90. Este é para provimento de cargos ou emprego públicos da administração direta ou indireta. Por sua vez, aquele visa a escolha de trabalhos técnicos, científicos e artísticos mediante prêmio, não havendo qualquer preenchimento de cargos ou empregos. Intervalo mínimo. O prazo é de 45 dias entre a publicação do edital e o início do procedimento. Comissão. A comissão é diferenciada e denominada Comissão Especial de Concurso. Neste caso, a comissão também é composta por 3 membros, no entanto, a lei dispõe que não há necessidade de serem servidores públicos. A determinação é que sejam pessoas idôneas e que tenham conhecimento na área, conforme o artigo 51, parágrafo 5º da Lei de Licitação. Leilão. O leilão é modalidade licitatória para alienação de bens, seja ele igual ou superior ao da avaliação. Por esse motivo, se torna desnecessário uma fase de habilitação. O leilão pode ser feito para alienar bens imóveis que tenham sido adquiridos por decisão judicial ou dação em pagamentos. Lembrando que essa é uma exceção e pode ser utilizada tanto a modalidade leilão como a concorrência. Também é modalidade para alienação de bens móveis inservíveis apreendidos e penhorados pelo poder público, desde que, analisando conjunta ou separadamente, não ultrapasse 650 mil. Por fim, pode ser utilizado para a venda de bens móveis componentes do acervo da administração pública, previamente desafetados, desde que, analisados de forma isolada ou global, não ultrapassem o valor montante de 650 mil, quando então será utilizada a modalidade concorrência. Intervalo mínimo. O prazo é de 15 dias entre a publicação do edital e a realização do procedimento. Atenção! Não há comissão
pois o leilão é realizado pelo leiloeiro, que pode ser um leiloeiro oficial ou um servidor designado pela administração. O leilão será sempre do tipo maior lance, sendo que somente pode ser alienado se o valor do lance for maior ou igual ao da avaliação, conforme o artigo 45 da Lei de Licitação. Assim como o concurso, o leilão não tem procedimento definido na lei. Nesse caso, deve-se observar todos os princípios e regras definidos na Lei de Licitação e o procedimento regulado pelo direito comercial. Pregão. Inicialmente, o pregão foi instituído como modalidade específica das agências reguladoras. Posteriormente, foi estendido sua aplicação às entidades da União pela Medida Provisória 2026 de 2000. Desde 2002, com a edição da Lei 10.520, o pregão passa a ser modalidade geral aplicável a todos os entes da administração, direta e indireta. De acordo com a Lei 10.520 de 2002, o pregão é modalidade licitatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões mínimos de qualidade serão previamente estipulados no instrumento convocatório. A Lei do Pregão indica que bens e serviços comuns são aqueles que podem ser designados no edital como expressão usual de mercado. Se a administração quiser comprar, por exemplo, canetas, ela não precisa descrever o objeto no edital, mas simplesmente dizer que quer comprar canetas. Isso é a expressão usual de mercado. O pregão é a modalidade mais usada. No âmbito federal, existe uma orientação de que sempre que couber o pregão, ele deve ser preferencial sobre as demais. Ele possui um procedimento mais célere. Só para ter uma ideia, o pregão pode ser feito por via eletrônica. Lógico, sempre que houver regulamentação. O pregão traz essa característica de desburocratização, mais célere e mais simples. Além disso, o pregão não tem limite de valor, por isso é a modalidade mais utilizada hoje. Mas atenção, o pregão não é admitido para execução de obra, é somente para bens e serviços comuns. Intervalo mínimo. O prazo é de 8 dias úteis entre o edital e a realização do procedimento. Essa é a segunda modalidade contada em dias úteis. O primeiro foi o convite e agora o pregão. Tipo de licitação. O tipo será sempre de menor preço. Além disso, cuidado, o pregão também não tem comissão. É designado o pregoeiro, que será um servidor efetivo. Na lei do pregão, há a previsão de comissão, mas é uma comissão de apoio ao pregoeiro. É criada para auxiliar o pregoeiro. Quem responde pelo pregão é o pregoeiro. Não há responsabilidade solidária da comissão.